paz, amada igreja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Hoje eu estou aqui com uma parte de nossa amada igreja, que estão ali. Fiquem de pé aqueles que vieram conosco. São esses irmãos aí, ó. Que Deus abençoe a todos e que Deus possa renovar nossas forças também naquele lugar. Obrigado, pastor Adriano, futuro pastor, né, Edson, minha esposa Miriam, Aurimar e Carla e nosso diácono amado Eliseu, né? Todos são amados, mas Eliseu é o meu Timóteo na fé, né? Embora ele seja mais velhinho do que eu, ele é meu Timóteo porque é o nosso braço direito ali naquele lugar. Irmãos, eu estou feliz por estar aqui, por poder atender, né, o convite do pastor André, né? E da igreja, na verdade é da igreja, né? São 38 anos que... Quem é que está aqui desde o início? Levanta a mão aí. Quem está desde o início? Veja que eu estava aqui sentado e estava sentindo o ambiente. E eu creio que o Espírito Santo está aqui. Eu não estava no início da igreja, quando era a primeira igreja batista em Vila Operária, e agora a igreja batista CMA, mas eu posso dizer que Deus já fez muitas transformações aqui neste lugar. E para onde Ele quer levar essa igreja, nós não sabemos. Ele sabe, mas você precisa saber. São 38 anos. E 38 anos... Muitas coisas já passaram, o pastor está aqui. Quanto tempo, pastor André? Pastor André, quanto tempo aqui, nesse ministério? 23. Aí, mais da metade, o pastor André está à frente desse trabalho. E eu comentava com nossos irmãos que eu admiro muito o pastor André, porque ele é um guerreiro e tem muita fé, até rimou, né? Ele tem muita fé porque, do nada, ele tem sido usado por Deus para transformar, para realizar. E eu vejo aqui a realização de Deus nesse lugar, e já estou visualizando, em breve espaço de tempo, esse espaço aqui está todo lotado de pessoas, de almas se rendendo aos pés do Senhor, não só no dia de aniversário, mas todos os cultos que aqui houverem, almas estarão se rendendo aos pés do Senhor. Sabe por quê? Porque não é pastor que gera ovelha, é ovelha que gera ovelha. E vocês vão aprender, eu sei, já estão aprendendo, e muitos já sabem, a gerar ovelhas para este lugar, para esse aprisco do Senhor. E o tema que a igreja separou, colocou no coração, o pastor trouxe para nós, vivendo o novo de Deus. É interessante porque o apóstolo Paulo está endereçando essa carta, que é de Efésios, ali, capítulo 4, versículo 23 e 24, para a igreja. É uma carta, uma epístola destinada à igreja. E a igreja lá tinha suas deformidades, suas contradições, seus problemas, assim como nós aqui, o pastor André aqui e eu lá em Xerém, e tantos outros aí espalhados na face da terra. Mas o apóstolo, com muita propriedade, vivendo o evangelho genuíno, que era o que ele gostava de fazer, ele então traz um modo de viver, de ver uma nova vida, e nós precisamos então dessa nova vida em Cristo Jesus. Eu gosto e quero ler, gosto muito dessa carta porque é riquíssima para todos nós. E eu gostaria de ler agora, eu gostaria que você ficasse de pé. Você que está com seu smartphone, você vai desconectar aí daquilo que você estava lendo aí, vendo, e vai agora, né, abrir e ligar a sua Bíblia, em Efésios 4, a partir do verso 17, nós vamos estar lendo. Amém, igreja? Amém, irmãos? Diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem
pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus. No sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Amém? Podeis assentar. Vivendo o novo de Deus para nós é viver Deus, viver o próprio Cristo, viver as verdades reveladas na palavra de Deus. Eu estive visitando esses dias uma ovelha nossa, muito querida por nós, amada, dos irmãos da igreja. Ele estava aqui internado, próximo a este lugar, no Mário Leone, e o desejo dele era voltar a fazer a vontade, a obra de Deus, voltar ao seio da sua família, voltar a fazer o que deveria ser feito, pois ele tinha um entendimento bem claro do que é servir ao Senhor. E a primeira situação é o princípio de honra, honrar a Deus, honrar ao líder que Deus tinha colocado na sua vida. E ele dizia: pastor, eu ainda quero te ajudar muito, mas isso não foi possível. Alguns dias atrás, ele foi a óbito em virtude do câncer, não do Covid. Muitos estão assustados com o Covid, muitos assustados com alguns vírus que estão por aí, mas, na verdade, todos nós temos um ponto final. Quando o Senhor chama, quando a senha lá é cantada, é chamada, não tem jeito. E vivendo o novo de Deus mostra que nós devemos estar vivendo e não deixar para viver quando chegamos ao fundo do poço, quando estamos numa doença terminal, quando estamos passando por provas. Aí nós costumamos dizer: eu quero viver agora o novo de Deus, eu quero uma novidade de vida. Não deixe para fazer isso enquanto você pode fazer nesse tempo. Amém, irmãos? Você tem saúde? Você tem entendimento? Você tem prazer? Você é sensível ao que a Bíblia te diz a fazer? Então faça. Eu tenho dito aos irmãos lá da igreja que é difícil ser líder nos dias de hoje, ser pastor nos dias de hoje, pois os crentes hoje parece que precisam ser empurrados, precisa estar se dizendo o que tem que ser feito. Ora, se lê a Bíblia porque não sabe o que faz. Penso que viver o novo de Deus está mais ligado ao que você, meu irmão e minha irmã, tem de dar a Deus. O que você tem dado a Deus? Essa é a primeira pergunta que eu lhe faço nesta noite. Viver o novo de Deus tem a ver do que você tem dado a Deus. Porque Deus já te deu o maior presente. O maior presente que você poderia receber, você já recebeu. Aqueles que têm Cristo no coração, têm a salvação eterna, já têm o melhor presente. Então creia nisso e caminhe sobre isso, sobre esta palavra. Esse texto é riquíssimo. E o apóstolo particularmente escreveu a essa igreja. E essa igreja hoje aqui, a Igreja Batista Semear, está recebendo essa palavra nos seus 38 anos. E será repetida por 3 dias aproximadamente. Será repetida de diversas formas, de diversas inspirações de Deus sobre a vida daqueles que virão trazer a palavra, e você precisa entender. E a estrutura desse texto, eu quero aqui fazer uma menção da estrutura de Efésios, até o capítulo 3, o Senhor, através do apóstolo, vai fazer ou trazer as doutrinas sobre a igreja. E no capítulo 4, então, ele vai trazer respostas sobre aquilo que devemos fazer. Por isso, fazer é o renovo de Deus, é o viver Deus novamente, é o novo de Deus na sua vida. Talvez aqui tenhamos pessoas que nos visitam.
e são cristãs. E como você está lá na sua igreja? Qual o novo de Deus na sua igreja? O apóstolo Paulo, aqui nesse capítulo, ele está tratando da conduta ética, moral, mas também espiritual. Porque ele vai descrever, a partir dos versos 17, 18, 19, até o 24, onde nós lemos, a diferença entre gentios e cristãos. Nós temos lá fora pessoas que estão passando. Nosso irmão aqui, no meio do culto aqui, fez uma oração. E ele falou: Senhor, que esta palavra também alcance aos que passam aí fora. Muitas vezes eu já passei por igrejas não tendo Cristo no coração, pensando que era filho de Deus, mas era apenas criatura de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus, mas ainda não filho, porque filho gosta de estar dentro da casa, está dentro da casa, está ajudando ao pai, mas escravo está lá fora. Escravo por quê? Escravo do pecado. Quem é escravo, como no passado, no tempo da escravidão, vivia fora, tinha a casa grande e tinha a senzala. Aonde ficavam os escravos? Na senzala. O mundo é a senzala. Quem gosta da senzala é quem saboreia os prazeres do mundo. Filho de Deus gosta das coisas de Deus. Estava vendo aqui quanto talento, né, pastor André? Imagine um dia todos nós na presença do Senhor, em adoração. Aí nós não vamos viver, nós vamos fazer o quê? O novo de Deus. Vai ter novo? Vai ser toda hora novo, todo minuto, todo segundo, tudo novo. Ô glória! Vai ser tudo novo. Não tem nada velho, não tem nada maltrapilho, não tem nada passado. Tudo Deus vai fazer a cada dia novo. Não sei nem se será chamado dia, né? Porque tudo Deus vai fazer novo. Então, nós como cristãos, em se tratando um ou outro cristão ou gentio, cada qual precisa romper com sua forma de viver, se tem vivido errada. No versículo 17, é como que aqui a carta endereçada à igreja, a igreja precisa romper com certas atitudes para continuar sendo cristã. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo na sociedade, nós estamos vendo o que está acontecendo com as igrejas, nós estamos vendo o que está acontecendo com o mundo, nós estamos vendo o que está acontecendo com a política, nós estamos vendo o que está acontecendo com tudo, e nós, o que estamos fazendo como filhos de Deus. Temos aqui, neste versículo 17, algumas palavras que eu quero fazer aqui, uma alusão a cada versículo, para que nós possamos, então, degustar dessa palavra que é maravilhosa. A palavra diz: isto, porém, digo e no Senhor testifico, que não... Obrigado, João. Que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Não mais andeis... Aqui existe um professor aqui dentro, né? Pastor André também é professor. Um hebraísmo. Andar para os judeus não é andar, é viver. E viver é viver de uma forma diferente. Não viver como os gentios. Nós não somos judeus, mas somos cristãos, nós somos filhos de Deus. Então, por isso, ainda nesse versículo, temos outra palavra que nós, nesse tempo, temos dificuldade de falar. Outro dia, um irmão lá na igreja me falou: pastor, a gente não pode falar que está errado, não. Mas por que a gente não tem que falar que está errado? É porque hoje as pessoas se ofendem com essa palavra. É melhor falar que não está certo. Veja só. Aí eu fiquei rindo, né? Aí tem hora que a gente nem dá resposta para não se atrapalhar nas palavras. Mas ele disse que não podia falar essa palavra porque trazia desconforto. Por que traz desconforto para nós nessa sociedade nossa pós-moderna? Porque tudo é relativo. É uma sociedade permissiva. Tudo se permite, nós estamos vendo aí que tudo se permite fazer. Tudo é legal, tudo é bonito.
Tudo tem que ser diferente. Não sei, deixa eu ver primeiro para não falar. Mas hoje a gente vê cada um com a cor de um cabelo diferente, com um corte de cabelo diferente. Nós precisamos ser diferentes do outro, nós não podemos ser igual ao outro, não copiamos as coisas boas do outro, não falamos bem das coisas que os outros fazem bem. Nós temos dificuldade de fazer isso, temos dificuldade de agradecer pela vida do outro, de dizer que, ó, tu é bom nisso, hein, cara? Tu é bom isso, hein, mulher? Tu é bom isso, jovem? Nós temos essa dificuldade. E como nós queremos, então, viver o novo de Deus? Temos essa dificuldade. Então, numa sociedade permissiva e relativista e hedonista, porque quer viver tudo agora e se acabar o tempo está bom, quer acabar com tudo, quer fazer tudo ao mesmo tempo. E a Bíblia nos diz, lá no Decálogo, né? Tantos nãos. Primeiro, os nãos pessoais, mas também aqueles ao próximo. E nós precisamos estar atentos aos nãos que Deus fala para a gente também. Ah, Deus não me abençoou, não chegou minha promessa, não chegou minha bênção, não chegou porque você ainda não estava, não está ou não estará pronto para receber. No tempo certo de Deus, vivendo o novo de Deus, no tempo certo você receberá, eu creio em nome de Jesus, amém, irmãos? Vai chegar o tempo, meu irmão. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque no tempo certo Jesus estará ao teu lado e Ele te abençoará. Você não deve depender do homem, nem do que o homem tem, nem do que alguém vai falar, nem de uma profecia sobre sua vida, porque a Bíblia já revela quem tu és, a Bíblia já te diz que as bênçãos vão chegar se você também for honrar o Senhor e caminhar na palavra do Senhor. Por esta carta, nós estamos sendo direcionados como igreja e nós temos o exemplo da igreja. E nesta visão de Paulo, ele está dizendo para aquele povo, olha, vocês estão vestindo a camisa errada. Vocês estão dentro da igreja, mas estão vestindo a camisa errada. Ah, pastor, por que você está dizendo isso? Porque veja só, no versículo 18, o que ele diz? A partir do 17 ele vai dizer, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Alheios por quê? Porque entendia, mas não fazia, não realizava, não produzia. E ele continua dizendo, por causa da ignorância em que vivem. Aquele povo vivia em ignorância, irmãos. E ele vai ainda dar outras características, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. No versículo 19, então, ele mostra o pior. Quando os crentes começam a ter essa característica, os cristãos da época e os cristãos de hoje começam a ter essas características, eles chegam a um ponto de se tornarem insensíveis. Está aí no versículo 19. E Russell Shedd, no seu comentário, vai dizer, o homem afastado de Deus, perceba isso, ei meu irmão, o homem afastado de Deus, pensa nisso. Ele vai dizer, o Espírito Santo se afasta do seu coração com uma sequência. É uma sequência que o Espírito Santo vai, afastando. É como se a luz fosse minguando, se apagando. E ele vai dizer, porque é um ignorante voluntário. Que tristeza. Segundo, ele vai dizer, pois fica com o coração endurecido. E por último, finalmente, insensível. Então veja, nessas características, nós não podemos cair. Ele está dizendo aí, olha, não mais andeis. Como o judeu pensa no hebraísmo, não mais viveis. Deus está falando para você aqui nesta noite, não viva da forma que você estava vivendo.
se você quer viver o novo de Deus. Amém, irmãos? Igreja, se você quer viver o novo de Deus, não viva da mesma forma. A começar nesse dia, a começar nesta noite, ou nesses dias que antecederam. Alguém falava aqui comigo, pastor, eu me lembro naquela época que, antes de ir para a igreja, os crentes em casa já oravam, uns colocavam a música, se ajoelhavam. Parece que alguém falou assim, a minha esposa gosta disso. Ela põe a televisão lá no louvor, se ajoelha ou se senta ou lê a Bíblia e começa a orar. Senhor, fala comigo naquele culto. Manifesta da tua graça lá naquele culto, Senhor. Isso é viver o novo de Deus, irmão. Porque no culto vão acontecer coisas maravilhosas, extraordinárias, que eu não via, que eu não experimentava, mas vou experimentar no culto. Tem gente que se prepara para qualquer coisa, menos para ir ao culto. É roupa, é sapato, põe 10 sapatos, 10 camisas. Não vou falar de mulheres não, para elas não ficarem com raiva de mim. Mudam tantas vezes, mas não pensam, desse jeito eu vou agradar meu Senhor. O Senhor estará me olhando, as suas mãos estarão direcionadas à minha pessoa, os seus olhos estarão direcionados e eu vou receber, e eu vou doar. Haverá uma comunicação permanente naquele culto entre eu e Deus. Deus quer isso. Deus quer gerar isso no seio desta igreja, eu creio em nome de Jesus. Amém, irmãos? Mas você foi revestido, meu irmão, minha irmã, que fazem parte dessa igreja, de um novo homem. A sua natureza determinará os seus desejos e suas ações. Não se pode ir contra a natureza interior, se você foi transformado. É isso que o apóstolo está trazendo, porque ele tinha um conceito judeu, e ele sabia muito bem o que significava usar uma roupa velha e usar uma roupa nova. Ele havia sido transformado. No versículo 20, que é a virada dessa história, desse contexto, dessa perícope que o Senhor nos coloca agora adiante, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, ou seja, não foi assim que você foi discipulado, não foi assim que você foi catequizado. Eu estava conversando com o Edson aqui, que é seminarista, e ele está nos ajudando lá com os novos convertidos, e ele dizia, pastor, como nós temos dificuldade hoje para ensinar novos convertidos? E é verdade. Os novos convertidos não fazem as perguntas que nós, quando nos convertemos, fazíamos. A sede por perguntar, a sede por querer, a sede por ser transformado. Me transforma, Senhor, muda a minha vida. Até para com os novos é difícil isso. Então, o apóstolo agora vai falar do que você é capaz de mudar, transformar, repaginar a sua nova vida, se você quer viver o novo de Deus. Não foi assim que você aprendeu? Então, não é... No versículo 22, se é que não tem nada a ver com dúvida, mas tendo em vista, segundo o original lá no grego, tendo em vista que aprendeste dessa forma, foste catequizado desta forma, então agora comece a entender como Deus quer que você ande. Amém, irmãos? Comece a entender como o Senhor quer que você ande. E aí, precisamos lembrar aqui que Paulo era judeu, era rabino, viveu num ambiente farisaico, ambiente irrestrito à lei, então ele levava a lei ao fio da espada. Ele queria também que ela valesse para a sua vida. Paulo tinha em sua mente a visão do velho homem, nesse conceito, o novo também, e conhecia a prática judaica. E na prática judaica havia 3 fundamentos básicos. Quando ele está escrevendo essa carta, e a gente, quando está fazendo coisas que nós entendemos, que está no nosso consciente, nós começamos a falar, a descrever aquilo que nós já temos no interior. E o apóstolo Paulo, então, ele sabia que tinham 3 práticas judaicas que eram bem rígidas na vida do judeu. Primeiro, o dízimo. Segundo, circuncisão. Terceiro, batismo. Pode deixar que eu não vou falar sobre dízimo aqui não, deixa para o pastor falar. Mas eram 3 conceitos que eram muito reais na vida de um judeu, de um povo judeu e de um fariseu. E nós cristãos? Será que nós temos
esse conceito, ou esses conceitos fundamentais na nossa vida, eu deixo para você depois conversar com Deus e com o seu pastor. E sobre essa palavra, sobre o batismo, eu vou falar sobre o último, porque eu creio que todos nós um dia desejamos passar pelo batismo, e é por isso que o apóstolo depois vai usar esses termos que nós vamos chegar, que são os verbos definidos que nós precisamos na nossa vida, que estão no versículo 22, 23 e 24. Naquele tempo, os judeus, na sua prática, para entrar ou para adentrar no movimento judaico, eles passavam por um tanque batismal, que era chamado Glugev. E nesse tanque, eu fiquei lembrando lá do tanque que tem a nossa igreja, o judeu entrava por uma escada e saía pela outra. E quando ele entrava aquela escada, ele mergulhava. Não era o pastor que faz esse movimento aqui, né, e te ajuda, não. O rabino ficava lá fora esperando ele sair pelo outro lado. Mas legal isso. Ele tinha que entrar e mergulhar para deixar ali todo o velho homem. Mas ao sair, ele já ia tirando a roupa. E no tirar a roupa, ele ia rasgando, pastor André. Ele ia rasgando as suas vestes. E quando ele saía do outro lado, então, o rabino o recebia e pegava as suas vestes rasgadas e entregava vestes novas. Que bonito isso. E eu me lembrei até do filho pródigo, na sua saída e na sua volta, que o pai espera para lhe dar roupas novas. Aquele que recebeu roupa nova, jamais quer receber roupa velha e maltrapilha. Aquele que é filho de Deus, não quer voltar às velhas práticas. Amém, meu irmão? Você está entendendo o que eu estou te falando? O rabino, então, dizia para aquele novo convertido, como assim nós temos falado, né? Agora você já é uma nova criatura. E essa é a visão de Paulo, quando está escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Eu tenho aqui um seminarista que sabe a Bíblia toda na cabeça, né? Ou quase toda. Fala para mim, Edson. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas que passaram, e eis que tudo se fez novo. Ô, glória! Tudo se fez novo, e o apóstolo tinha isso em mente, quando ele está escrevendo isso. E agora nós, como nova criatura, nós não estamos no estado ou no rito de purificação, mas de iniciação. Nós iniciamos uma jornada, talvez alguns estejam ainda no início, talvez alguns estejam no meio, talvez alguns estejam no final, mas nós estamos numa caminhada, e só tem um caminho que leva ao Pai, é Jesus. Mas o judeu tinha essa concepção, e nós precisamos ter como cristãos em Cristo Jesus. Quando estamos em Cristo, não é um rito batismal, não é um rito cerimonial, não é vir aos cultos, isso não resolve sua vida, não é ser chamado do rabino ou sacerdote, ou do pastor na nossa época, mas o que vai nos levar a uma nova forma de viver, só Jesus pode nos fazer. Saiba disso, creia nisso, só Jesus. Tem um pensador, Sônica, que vai dizer: quem não tem a arte na vida, não tem a arte na morte. Então, quem não sabe viver ou ter arte na vida, não terá também arte para morrer, não terá vida para morrer, ou como morrer, não sabe para onde vai, tem medo da morte. Quem tem medo da morte, não experimentou a salvação e a transformação em Cristo Jesus, porque quem morre em Cristo Jesus, o que vai ter? Vida eterna com Ele. Então, é simples. Por isso,
No versículo 21, o apóstolo não põe em dúvida se é que é, visto que é. Isso é sim a palavra que o Senhor está colocando em nosso coração nesta noite. Visto que nós aprendemos, visto que nós fomos discipulados, visto que nós fomos catequizados, andemos confiantes naquilo que o Senhor Cristo Jesus nos ensinou. Igreja, ande naquilo que Cristo ensinou a você. E por isso, no versículo 22, 23 e 24, nós vamos nos colocar diante de 3 verbos: despojeis, renoveis e revistais. Despojar é desapegar. Tem um site aí chamado OLX. Já falaram, né? Desapega. Como o ser humano tem dificuldade de desapegar das coisas. Tem gente que tem muito mais, né? Como é que nós temos dificuldade de desapegar das coisas? E pecado, então, tem gente que faz dele de um brinquedinho, um bichinho de estimação. Nós precisamos nos desapegar. Quem é que quando vai dormir deixa a mesma roupa que caminhou? Tem gente que vai no cemitério, vai não sei aonde, vai no hospital, e chega de noite e deita na cama? Difícil, né? Então nós precisamos tirar a roupa, para colocar uma nova roupa. Assim Deus quer de nós, que nós tenhamos essa consciência. Poxa, se eu preciso tirar a roupa, é porque eu preciso ser limpo, purificado, eu preciso viver em novidade de vida, eu preciso estar vivendo o novo de Deus. Deixe Ele retirar, deixe Ele fazer a obra que precisa ser feita na sua vida. A ovelha, para chegar ao estado de, novamente, colocar a sua lã para fora, ela precisa que venha tosa sobre sua vida. E assim a nossa vida também. Renoveis, renovar, reformar, reorganizar. Deus está querendo que você renove, igreja, que você reforme, que você reorganize sua vida para viver esse tempo difícil. Deus, eu tenho falado, Deus não nos permitiu parar nesse tempo para que nós voltássemos da mesma forma. Eu fico pensando nisso toda hora. Senhor, será que os cristãos vão voltar da mesma forma quando antes da pandemia? Não é possível. Nós precisamos mudar nossos atos, nossos gestos, nossas atitudes, nossos compromissos, nossas disciplinas com o Senhor. Nós precisamos. Nós não podemos voltar da mesma forma. Nós não podemos ser da mesma forma. Temos que mudar, irmãos. Como você vê o seu pastor aqui? Ah, é tão bonito o pastor André. Corre para um lado, corre para o outro. Pega um maluco aí na rua, pega um mendigo, pega outro. E você? Ah, não, eu ajudo com recurso. Eu ajudo com oração. Se estiver ajudando isso, louvado seja Deus já por isso. Mas Deus está querendo trabalhadores, mão de obra, pessoas comprometidas, pessoas que choram com os que estão chorando, que se alegram com os que estão se alegrando. É muito fácil só ver a banda passar. No passado a gente via muita banda passar, né? Naqueles encontros que tinham nas ruas, em atos cívicos. Ficávamos olhando as bandas, né? Mas nós não estamos mais vivendo nesse tempo. Chegou a hora de você, soldado de Cristo, caminhar para marchar e caminhar para fazer a obra do Senhor. Amém, irmãos? Concluindo esta palavra, o que aprendemos aqui no versículo 23 e 24? Que é a aplicação para nós nesta noite. Só Jesus pode reorientar a nossa forma de viver. Você crê nisso? Não só para a vida, mas também para morrer. Porque aqueles que morrem em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas já passaram e eis que tudo já está se fazendo novo na vida daquela pessoa. Segundo, só Jesus repagina a nossa existência. Só Jesus pode repaginar. Já viu? Ó, a página virou. O que você viveu ontem, já era, já viveu, não vai voltar mais. Agora é página nova, escrita nova, livro novo, vida nova em Cristo Jesus.
E lembra, quando você for almoçar, que Ele quer ouvir a sua voz. Quando você for ao cinema, será que Jesus assistiria aquilo que você vai assistir? Quando você for ver um filme na sua casa, será que Jesus estaria sentado ali para assistir aquele filme contigo? Isso é viver o novo com Deus. Não é viver na bagunça, viver no que o mundo quer, viver do modo que o mundo vive, porque eles vão achar que isso é normal. Tudo é normal. Sair com uma menina aqui, beijar outra ali, beijar outra cá, é a juventude de hoje. Crianças de 12, 13 anos já beijando, já namorando, já fazendo. Tem criança muito pequena aqui? Fazendo até sexo. Não é estranho para nós, não. Pergunta a eles se eles não sabem. Você que pensa que é bobo, que eles não sabem. Sabem de tudo. Terceiro, só Jesus chama para um recomeço. Só Jesus chama para um recomeço. Se você cair ali na rua, ninguém vai te chamar para um recomeço, mas Jesus está sempre te dando oportunidades na sua vida para um novo recomeço. Isso é viver com Cristo, viver uma nova vida em Cristo Jesus. Então você precisa romper com o passado, você precisa romper com o distanciamento, você precisa romper com o pecado. Isso é tarefa difícil, mas entregue na mão do Senhor Jesus que Ele resolve. Eu creio. E aí você precisa orar e entender que o Senhor está fazendo tudo isso para te ver uma vida melhor, em um estado perfeito, quando Ele voltar. Eu quero orar com você. Quero orar por sua vida. Quero orar por esta igreja. Quero orar por esse tempo, pela sua família. Então, eu convido você a ficar de pé. Eu não vou falar aqui, nem fazer um apelo, mas quero fazer um apelo para que você viva melhor com o Senhor, para que você viva o novo de Deus, que você deixe ser transformado, que você deixe ser motivado, que você deixe ser repaginado, que você se deixe ser reorientado, que você deixe o Senhor fazer um recomeço na sua vida, mas por Jesus. Não faça porque o pastor André está pedindo, não. Porque muitas vezes eu sei que ele sente isso também. Nós nos sentimos como que um ônibus cheio. Esse dia ele me falou, pastor, saí com a igreja aí e o ônibus enguiçou. Aí eu quase falei assim para ele, todo mundo ficou lá dentro, tu ficou empurrando, né? Hoje os pastores se sentem assim, meu irmão, os líderes. Porque as pessoas estão deixando de ter compromisso com a obra de Deus. E isso é triste falar, mas é uma realidade. Que esses 38 anos lá estão escritos, possa trazer algo na sua vida diferente. Viva o novo de Deus, mas viva uma realidade com o Senhor. Amém? Quero orar. Feche seus olhos. Curva sua fronte. Eu vou ficar olhando, eu não gostaria que ninguém ficasse olhando para mim, porque eu não tenho nada para te dar. Se você esperar de mim, mas espere do Senhor nessa hora. Baixe sua cabeça assim, ó. Se concentre agora, é difícil. Mas diga assim, Senhor, 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 eu vou me concentrar agora na oração do teu servo. Ele não é um rabino, não é um sacerdote, mas é o pastor desse tempo. Que eu possa ouvi-lo nesta hora, que eu possa entender as palavras que sairão de sua boca. Senhor Deus, nesta hora, Senhor, nós te pedimos, ó Deus, que as mesmas palavras que foram ali ditas pelo apóstolo Paulo, endereçadas àquela igreja, o caminhar, a rotina, estava, ó Deus, andando de forma contrária ao que a palavra e os ensinos de Cristo direcionavam àquela igreja, Senhor. Nós não estamos vivendo tempos diferentes daquele, mas, ó Deus, nós precisamos viver diferentes, da forma diferente do que aquele povo vivia. Então, nesta hora, Senhor, que esse povo que aqui está, a Igreja Batista Semear, venha viver realmente o novo de Deus. Que eles possam desfrutar
desse viver com Cristo, que é maravilhas, é bênção, é satisfação, é prazer, é alegria, é regozijo por estar na presença do Senhor. Então que haja vibração desse povo, que haja alegria nos cultos permanentes da igreja, que haja, ó Deus, motivação para fazer a tua obra. Quão grande obra o Senhor tem neste lugar, Senhor. Então manifesta, Senhor, sobre a vida de cada um desses irmãos que aqui tem congregado, que por aqui tem visitado, que por aqui tem passado, Senhor. Que seja motivo de alegria, ó Deus, para esse povo perceber que o Senhor tem algo diferente a realizar neste bairro em Vila Operária. Quantas pessoas ainda estão aí nas sarjetas, Senhor. Quantas pessoas estão enfermas da alma, ó Deus, nessas ruas, Senhor. Quantas pessoas estão desesperadas, Senhor, nesse tempo. Ó Deus, usa essa igreja, Senhor. Unge essa igreja, Senhor. Derrama das tuas bênçãos sobre esta igreja, Senhor. Manifesta da tua graça sobre esta igreja, Senhor. Tenha misericórdia desta igreja, Senhor. Faça algo novo nessa igreja, Senhor. Que o teu servo não caminhe sozinho, mas caminhe com filhos de Deus e não com criaturas de Deus, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por esta noite. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelos ensinamentos de Paulo, inspirado pelo teu Espírito, ó Deus, para corrigir, para exortar, para ensinar aquela igreja e ensinar a nós nos dias de hoje, Senhor. Muito obrigado, porque nesse tempo, ó Deus, ainda percebemos, nós não estamos insensíveis, ó Deus, como muitos daquele tempo ficaram. Mas nós estamos sensíveis ao que o Senhor está fazendo e já realizando na face da terra. Nós só somos, ó Deus, um instrumento nas tuas mãos. Nós só somos uma ferramentazinha, Senhor, para que o Senhor possa usar. Então abençoa, Pai. Abençoa esse povo, Pai. Traz algo diferente, Senhor. Faz algo novo nessa Duque de Caxias, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Podeis assentar.